rádio. Olha, 7h18. A doença de Alzheimer, que se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas, memória, orientação, atenção e linguagem, e é causada pela morte de células cerebrais, está em pauta nas cenas de Um Lugar ao Sol, da Rede Globo, novela que está na reta final. Na trama, a personagem Helenice, interpretada por Ana Beatriz Nogueira, acaba de receber um possível diagnóstico. Cenas que foram ao ar nos últimos capítulos da novela mostram como é o início da doença e quais são os primeiros sintomas. Para falar sobre Alzheimer precoce, nada melhor do que o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É como diz aquele ditado, a arte imitando a vida, né? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os internautas. Uma satisfação imensa, Marcos, participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no rádio, com temas sempre relevantes da área do envelhecimento. O que é o Alzheimer precoce e até que ponto a novela consegue retratar uma realidade? Pois bem, Marcos, muita gente se preocupa com o diagnóstico precoce da doença, né? Mas a doença, ela é uma doença praticamente de pessoas idosas acima de 65 anos. O fator idade, ele é um fator preponderante. A doença, ela aumenta a sua incidência, o risco, quando você vai ficando mais velho. A gente considera que o Alzheimer, antes dos 65 anos, ele é considerado um Alzheimer precoce. E esse Alzheimer precoce, ele aparece geralmente em pessoas de 40, 50 anos. Então, o conceito é de pessoas que desenvolvem a doença com alterações nessas áreas da cognição que você falou, na linguagem, na capacidade de planejar, de executar, capacidade de raciocinar. Esses sintomas, eles aparecem de maneira mais, eu diria agressiva. E a doença que tem uma característica de evoluir mais lentamente, quando ela aparece precocemente, aos 40, 50, antes dos 65 anos, ela, além de ser muito rápido, os sintomas são muito mais dramáticos, eles são muito mais intensos. Você imagina uma pessoa de 50, a personagem da novela, por exemplo, tem 54 anos, na vida real, eu acho. Mas na novela, eu acho que ela interpreta uma paciente também por volta dessa faixa etária. Imagina uma pessoa rígida, trabalhando, tendo todas as suas atividades normais, uma pessoa normal. Hoje ter 50 e poucos anos é ser muito jovem, está metade da vida praticamente. E de uma hora para outra a pessoa perde todas as capacidades, porque não é só o esquecimento. O paciente, ele perde condições, ele perde a capacidade de realizar tarefas mais elementares possíveis, como se vestir, à medida que a doença progride, como a capacidade de discernir a hora de ir no banheiro ou não, capacidade de se alimentar. Começa, logicamente, perdendo capacidades mais complexas, capacidades mais refinadas. Ele esquece, por exemplo, de um caminho, ele perde a capacidade de usar o telefone, já não consegue mais fazer aquele cálculo que ele fazia, começa com atividades mais finas e vai progredindo com atividades, vai perdendo a capacidade de executar atividades mais básicas, como eu falei anteriormente, de se vestir. Tudo isso em virtude dessa morte de neurônios, nessa morte de células do cérebro em áreas relacionadas à cognição, à memória, à linguagem, à capacidade de executar, de planejar as coisas. Muito bem estabelecido na literatura por acúmulo de umas proteínas, de algumas substâncias que são tóxicas nessas áreas. Proteína beta-amiloide e a proteína tal. Então, as pessoas que têm o Alzheimer precoce, elas têm os sintomas bem mais agressivos, a doença evolui bem mais rapidamente e eles têm um traço genético muito marcante. Na família que tem uma pessoa que teve o Alzheimer precoce, muito provavelmente a maioria dos membros daquela família terão essa doença. É uma doença que tem um caráter genético, ou seja, uma herança familiar
bem marcante. A família toda vai ter alto risco de desenvolver a doença, mesmo que não seja precoce, mas de desenvolver a doença ao longo da vida. Existe uma família, inclusive essa família ela é um povoado lá na Colômbia, que eles têm Alzheimer precoce. Essa família ela é muito utilizada para estudos, para a gente entender melhor. E ela tem Alzheimer precoce e essa família tem um traço muito marcante, a maioria dos membros da família. Então existe sim uma alteração genética, uma herança, uma capacidade que passa de pai para filho para que desenvolva Alzheimer precoce. As pessoas têm, como eu falei, o medo de ter a doença. Então muita gente nova, será que eu estou desenvolvendo Alzheimer? Eu sempre digo, muito pouco provável, muito dificilmente. A gente tem, aqui e acolá eu tenho um universo de muitos pacientes com Alzheimer, e eu devo ter uns 5 pacientes. Isso aí contando os pacientes do consultório, da universidade, de onde a gente tem trabalhado. Então, num contexto assim, que o CAICó, ele atende praticamente todo o Siridó, a gente tem 5 pacientes. Muitos outros são pacientes com demência avançada, aliás, com demência já em idades mais avançadas. O que as pessoas têm que entender é que você pode sim ter um diagnóstico precoce. Eu nem gosto dessa palavra precoce, que é como se fosse antes do tempo, antes do necessário. Você pode ter um diagnóstico oportuno, desde que você observe, que alguém te observe, mas é muito mais comum a doença aparecer acima de 65, e eu diria acima de 70 anos. Uma doença que, para você ter ideia, Marcos, mais de 65% das pessoas, mais de 75% das pessoas não tem diagnóstico ainda. Isso é uma pesquisa mundial da Organização Mundial de Saúde. As pessoas que têm Alzheimer não têm o diagnóstico de Alzheimer. Os profissionais de saúde, pra você ter ideia, nessa pesquisa que recentemente foi publicada, não me lembro qual foi o mês, 60 e poucos por cento, 62, salvo engano, dos profissionais de saúde acreditam que não tem mais o que fazer quando a pessoa tem o diagnóstico. E todos nós sabemos que tem sim muito o que fazer. Frear a doença, controlar os comportamentos, tratar a questão da família, dos cuidadores. Semana passada a gente falou dos cuidadores e o tema da semana passada tocou muita gente me procurou sobre essa questão dos cuidadores nas redes sociais. Então, pra você ter ideia, não sabe que tem o diagnóstico, os profissionais quando dão o diagnóstico acham que não tem mais o que fazer, e assim, muita gente ainda acredita, não, se eu tiver de ter, minha família tem, eu não tenho o que fazer, e a gente sabe que tem como prevenir. Tem os fatores de risco já muito bem estabelecidos, que a gente já falou por diversas vezes aqui, que vale para evitar um Alzheimer precoce, que é o que todo mundo tem, porque a pessoa muito cedo perde sua capacidade, a pessoa muito cedo perde sua autonomia, sua independência. Pela dificuldade, por exemplo, pelos sintomas leves do Alzheimer no início de sua descoberta, dificulta bastante, por exemplo, se chegar a essa conclusão, esse diagnóstico ou não? Muito. Eu diria que tem 2 fatores, Marcos, que retardam o diagnóstico. No Alzheimer precoce, eu diria que tem até mais. Porque o paciente jovem, ninguém vai apostar de primeira que aquilo seja uma demência de Alzheimer. Vai apostar em outras coisas, né? Então, isso retarda o diagnóstico. Outra coisa que retarda o diagnóstico é a percepção da família. Muitas vezes, quando vem perceber que tem alguma coisa errada, já tem um certo grau. Porque essas pessoas de 40, 50, 60 anos, ninguém ainda está assim, observando se ele está mais... O idoso mais idoso, que a família fica mais atenta, né? Até o hábito de se consultar nessa idade, as pessoas negligenciam. Então, isso dificulta os sintomas serem percebidos. E os sintomas são muito discretos no início. Que acolá esquece uma torneira ligada, a pessoa mantém fazendo aquelas atividades que ela faz há muitos anos, ela não esquece aquilo, mas ela começa a ter dificuldade de aprender uma coisa nova, são sutis, ela não consegue mais executar
uma determinada atividade como ela executava antes. Então isso deve ter a atenção chamada. E principalmente aquelas pessoas que têm na família uma herança importante, assim, marcadamente. A minha família toda tem toda esclerose muito cedo, eles dizem assim. Então os sintomas são sutis, são discretos, isso retarda o paciente. Ninguém assim vai esperar que uma pessoa com 40, 50, 60 anos desenvolva um quadro de demência, também retarda. E além disso tem a negação. A negação do próprio paciente, ele não vai aceitar de início que tem a doença, e a própria família que não quer que aquele paciente esteja daquele jeito. A negação, depois é que vai ter a aceitação e assim por diante. Então, são sintomas discretos no início. Numa família que provavelmente não está esperando. Obrigado, Boa, pelo café. Sempre atraso, muito gentil. Né? Não, eu já fui lá dentro, ela já tinha preparado meu café. Porque eu estou dobrando. É o bis, né? É o bis. Então, então, assim, numa família que não espera aquele tipo de diagnóstico naquela época e que não quer. Então, tem essas dificuldades para a gente fazer o diagnóstico. Então, começa com pequenos lapsos de memória. A memória é a área da cognição mais afetada, que mais comumente a gente relaciona, o esquecimento, né? Mas tem outras áreas também, por exemplo, dificuldade de dizer um nome de um objeto, dificuldade de terminar uma palavra, isso é uma alteração na linguagem, dificuldade de conseguir organizar, planejar minimamente uma semana, um dia. Isso é uma área da cognição que está prejudicada. Então, repetir assuntos, né? Isso é muito comum. Então, são essas principais as alterações que a gente começa a perceber. O esquecimento, lógico, é o mais comum, é o que mais marca. Muitas outras alterações e outras áreas da cognição são também confundidas com o esquecimento, mas qualquer área da cognição que seja afetada, ela pode sim demonstrar. E assim, Marcos, não é que você tem uma área dessa da cognição afetada que você tem Alzheimer, não. Primeiro, déficit de memória, ele é muito comum em várias outras doenças. Por exemplo, depressão. Quem tem depressão tem dificuldade, tem uma lentificação do raciocínio, tem uma lentificação cognitiva, eu diria. Ela tem mais dificuldade de lembrar. Quem tem ansiedade também, quem tem transtornos do sono, quem toma alguns medicamentos que dão esquecimento, por exemplo, os benzodiazepínicos, aqueles da receita azul. A principal causa de esquecimento não é Alzheimer, é a que mais preocupa, mas é um sintoma clássico da doença, o esquecimento. Todo mundo que tem uma queixa dessa merece ser avaliado para uma possibilidade de ter Alzheimer. E mesmo que a pessoa tenha um déficit cognitivo, e a gente avalia esse déficit cognitivo, inclusive na novela, foram aplicados alguns testes de memória. Foi aplicado um teste muito conhecido, que é o MoCA teste. Um teste que foi desenvolvido no Canadá para pessoas de mais alta escolaridade. Mas a gente tem diversos testes, teste do relógio, teste da fluência verbal. A gente faz testes na hora da consulta que a gente consegue documentar aquele déficit cognitivo. Se aquele déficit cognitivo ele é real, se o paciente tem realmente, graduar se ele está no começo, no meio, no fim. E a gente também avalia a capacidade daquela perda de impactar no dia a dia do paciente. Então não basta ter só o déficit cognitivo. Inclusive muita gente acha que o Alzheimer precoce, Marcos, não, ele é confundido com o déficit cognitivo leve. É o paciente que tem um déficit em alguma área da cognição, mas ele consegue executar tudo da vida dele, ele é independente, mas ele já tem um déficit. A gente chama isso de transtorno neurocognitivo menor, ou antigamente chamava déficit cognitivo leve. Então isso, as pessoas acham que é o Alzheimer precoce, é isso, não, o Alzheimer precoce é a demência com déficit de cognição, mais perda de capacidade de funcionamento em idades anteriores a 65 anos. Tem duas perguntas aqui muito parecidas. A Ivanilda pergunta: doutor Belísio, tem algum exame que detecta se a pessoa está com Alzheimer? E a outra ouvinte pergunta se além desses sinais tem algum exame tipo ressonância que começa a detectar o Alzheimer. As pessoas tendem a busca de um diagnóstico de uma doença
ter sempre o exame, né? Mas muitas doenças, eu diria a maioria, o exame ele sempre é complementar. Você faz a anamnese, conversa com o paciente, pergunta quanto tempo, que forma, faz o teste cognitivo, depois faz o exame físico. Por último é que o exame complementar entra, os exames complementares. Então, não existe um exame que você possa dizer tem ou não tem Alzheimer. O diagnóstico ele é eminentemente clínico. O que é isso? É o médico que avalia, é o teste cognitivo e ali você dá um diagnóstico. O exame complementar, a ressonância, a tomografia, os exames de sangue que a gente pede, o PET scan, todos esses exames, até mesmo a dosagem dessas proteínas no líquor, que é uma coisa apenas experimental ainda, eles são complementares, eles se juntam para afastar outras causas que estão fazendo com que o paciente possa ter aquela alteração. Eles afastam, por exemplo, tumor. Uma tomografia afasta um tumor, o paciente está esquecendo por causa de um tumor. Eles afastam um AVC, eles afastam uma neurocífilis. Os exames de sangue podem afastar, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12, que causa um tipo de demência. Então, esses exames complementares, eles não dizem, vou fazer esse exame e ele vai dizer que é Alzheimer, não. Alzheimer, o diagnóstico é feito depois de uma bateria de exames cognitivos, depois da entrevista, depois de uma série de sinais e sintomas. Isso sim é que faz o diagnóstico. Então o diagnóstico é clínico, não é por exame não. Os exames eles afastam outras condições para confirmar sua suspeita clínica. Eu tenho 50 anos, sou muito esquecida. Pode ser Alzheimer? Pode. Esquecimento é a causa clássica de Alzheimer. Mas se ela me perguntar, você acha que é? Eu diria não. Muito provavelmente não é Alzheimer. 50 anos é raro. Essa história de Alzheimer precoce é raríssimo. É raríssimo mesmo. Muito abaixo de 1%. Então, não. Pode ser? Pode. Então, ela teria que ter uma herança muito importante na família. Muita gente com Alzheimer. A doença ser rapidamente progressiva, ter sintomas muito agressivos. E esses sintomas precisam ser corroborados com alguns testes cognitivos e com a avaliação de anamnese e exame físico. O esquecimento sozinho, a principal causa dele são transtornos de humor. São depressão, ansiedade. Uma faixa etária de 50 anos, a mulher está passando pela transição menopausal, ela fica mais lábil, ela fica mais fragilizada do ponto de vista das emoções, isso dificulta com que ela se concentre e ela esquece. Senão, todo mundo tem um certo grau de esquecimento. Então, aqui e acolá a pessoa tem esquecimento, não é todo esquecimento que vai ser Alzheimer não. Mas que pode ser? Pode. A probabilidade de ser antes de 65 anos é raro, muito raro mesmo. O que as pessoas mais temem doutor, estou com esquecimento agora, será que eu vou ter Alzheimer? A pergunta dela foi se ela está com Alzheimer. Provavelmente não. Mas que ela pode ter a queixa de esquecimento em idades anteriores à terceira idade, ela sim está relacionada com uma maior incidência de Alzheimer. Então, você ter esquecimento, por mais que você não tenha outro fator de risco, lembrar aqui quais são os fatores de risco, né? Dieta. Como é que você previne, né? Dieta, álcool, sedentarismo, estresse, nível de escolaridade, controle de hipertensão, de diabetes, sono. Então, tudo isso, você fazendo, você tem uma prevenção. Então, respondendo ao ouvinte, provavelmente não, mas se ela não encontrar uma causa desse esquecimento, se for uma causa reversível e ela não tratar, muito provavelmente ela vai ter no futuro. Pegando o gancho aqui dessa nossa ouvinte, vou dar o meu exemplo pessoal. Eu tenho 42 anos, sou extremamente esquecido. Se eu não anotar algumas coisas, eu, por exemplo, às vezes na rua, Marcos, eu escuto seu programa, me dê um alô, anoto lá, porque senão eu esqueço, né? Eu sou uma pessoa propensa a ter o Alzheimer no futuro? Sim, porque isso já está bem retratado na literatura. As pessoas têm muito medo de tem a queixa de esquecimento. Será que eu vou ter Alzheimer? Essas pessoas, independente do que se faça, foi visto que elas evoluem com a demência em idades mais
maduras, né? 70, 80 anos. Só isso, só ter a queixa, a maioria das pessoas tem um risco maior de desenvolver a doença. Mas o que leva a esse seu esquecimento, e de muita gente, possivelmente é tratável. Isso não é, uma causa, não, é da minha personalidade esquecer, isso não existe. Tá esquecendo, tem alguma coisa. Ou está sobrecarregado de informações, ou não está com nível de concentração gerenciando as suas prioridades. A memória da gente ela é seletiva, ela guarda aquilo que mais interessa a ela. Então você não está olhando uma coisa de cada vez, fica saltando o pensamento, isso é muito comum. A distração ela faz com que a gente esqueça com facilidade. A memória da gente precisa de concentração, precisa de atenção. E para a gente ter atenção, ter concentração, tem que estar sereno, estar tranquilo, não estar ansioso, tem que estar sem doenças de base como depressão, tem que estar bem dormido, tem que estar com o estresse controlado, com as atividades físicas em dia. Então, alguma coisa faz com que o próprio hábito de tudo você anotar, isso é ruim para a memória. Você tem que começar a desmamar. Eu sempre digo, o melhor remédio para a memória é usar a própria memória. Você tem que começar, lógico, você que tem atividades assim que não podem deixar você esquecer, você tem que, para evitar isso, você tem que anotar. Mas comece a desmamar, comece a usar mais a memória, confiar mais na sua memória, que aí você faz estimulação na memória. O melhor remédio para a memória é usar a própria memória. Abraçar aqui a nossa amiga Ana Santana, lá de São José do Rio Doce, que eu lhe dando um forte abraço, né? Diz que gostou muito da sua fala sobre os cuidadores de idosos, né? Recebi muitas assim, elogios, muitas pessoas. Eu vou trazer mais temas. Semana passada a gente falou sobre a saúde do cuidador do idoso, né? E muita gente não se tocava. Muitos pacientes meus, os cuidadores que vinham, e é porque eu abordo sempre, eles assim, meio que abriram o coração para dizer a situação que eles passavam, né? E às vezes a gente imagina alguma coisa e não é nesse nível que eles me disseram. Marcos, eu posso mandar aqui um abraço, claro, especial para um ouvinte nossa, não conheço, para você ter ideia, não é paciente, Dona Francinete Alves, ela é bordadeira lá em Timbaúba, e ela me mandou uma carta com 2 máscaras do Flamengo, um doce de caju, e eu queria agradecer a ela pelo presente. Assim, foi muito relevante, porque ela nem conhece, e assim, eu não tinha ainda, vocês são do rádio, já são talvez acostumados, eu ainda não tinha recebido um presente de ouvinte, só ouvinte. Geralmente são os pacientes que mandam. Então, mandar um cheiro, um abraço, dizer que fiquei muito feliz com o presente que ela mandou. Ela mandou 2 máscaras do Flamengo e um doce de caju. Eu acho que o doce de caju era para Geraldinho e a outra máscara era para mim, não? Não, ela disse assim, é para você. Foi bem resistente, né? Vocês erraram a ordem. Mas a gente não tem problema, a gente pode dividir esse doce aqui. Dona Francinete, né? Dona Francinete. Um abraço. Vocês erraram a ordem, ela mandou um doce de caju e 2 máscaras. Qual a diferença? Eu não entendi isso, né? Não, vocês falaram que era 2 máscaras do Flamengo e um doce. Né? Um doce. Rapaz, como é que a pessoa fica calada o tempo todo? Tá com medo. Chegou ontem o Ayrton Lucas aí. Mandar também. Penso, né, no Flamengo, né, rapaz? Coisa, hein? Mandar meus parabéns antecipado pra minha rainha, minha mãe. A pessoa que, assim, foi exemplo pra tudo na minha vida. Ela é meu pai, mas amanhã é o aniversário dela. Ela que completa aí seus 75 anos, né? Queria desejar muita saúde, muita paz, muita luz para essa pessoa que da zona rural conseguiu manter 5 filhos, não tinha muito para dar, mas deu muito amor a gente, e isso a gente leva até hoje. Parabéns, mamãe, Dona Maria aí, Zé Belizo. Dona Maria de Zé Belizo. Né? Ela tá ouvindo a gente. Um abraço para ela. Na Nova Descoberta. Parabéns, Dona Maria de Zé Belizo. Forte abraço, que Deus te abençoe. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma turma que está aqui nos ouvindo, né? O Edson Veras, o Edinaldo, o Abissalam, Dr. Michel, o Isaac. Rapaz, os caras ficaram tristes. O juiz também deu uma garfada no Botafogo do tamanho do mundo, né? Rapaz, eu você sabe que no Rio o time que a gente gosta é o Botafogo. A gente está bem com o Botafogo. Né? Mas sabe que flamenguista não tolera injustiça, né? A gente não gosta desse tipo de... Ó, deu uma risadinha sarcástica aqui.
Mas foi um absurdo aquilo ali. Era pra ter acabado o jogo antes da falta que o Fluminense fez. Nem o Fluminense era pra ter feito aquele gol. Aí o Fluminense fez a falta, fez o gol no último minuto, aí ele marcou a falta do Botafogo e não deixou o Botafogo bater. E deixa eu abraçar aqui também o grande amigo Dr. Gabriel, sobre que está aí no processo de transição, de deixar de torcer pro Botafogo e torcer pro Flamengo. Não, esse processo já finalizou, já recebeu a carteirinha, já é flamenguista oficial. Disse que nem lembra se foi Botafogo. Ok, então. Doutor Beleza, um abraço, hein? Um abraço, Marcos, e obrigado pela oportunidade. E abraço Amanhã até tem, a né? próxima terça. Amanhã tem o começo. O começo o começo da grande final. Estou pensando em assistir o jogamento com o do Antônio, né? Homem, o Fluminense sempre apronta. Vamos assistir caladinho. Respeitar o nosso bicho, né? Não é. É um medo grande. É, homem, pode dar azar, o bicho tem. Olha, É torcedor fanático. O bicho. Não é que ele dê azar, do que dá azar pro jogo do João Gomes, Major Cristiano Cisne, Manuel. Cristiano. Major acaba assistindo um jogo com o Major Cine, o Fluminense perdendo deve ser um. Ele tá animado. Acabou o relógio. Prende, leva todo mundo. Ele podia qualquer dia juntar essa torcida, né? Pode ser. Um abraço. Mas quantos torcedores do Fluminense tem em Caicó? Eu conheço 8 ou 9. Você contou quantos aí? Aqui tinha 4, já é metade, né? Cabe numa Kombi então, né? Cabe, talvez até Da última não. vez que eu disse isso, os caras quase que se intrigar comigo. Um abraço, brincadeira, meu gente. Tchau. 7h44, confirmando 7h44, a gente volta já com mais informações.